Shalom, Haverim, a paz, meus amigos. Eu sou o pastor Eliezer e este é meu canal, PR Eliezer Oficial. Eu quero pedir a você que você se inscreva no canal, que você possa acionar o sininho para você receber notificações assim que eu postar os vídeos, para que você possa acompanhar os estudos. Hoje nós estamos com mais um tema que alguns consideram polêmico, controverso, mas eu não considero. Para mim é muito simples entender sobre isso e quero aqui te ajudar, simplificar o assunto para você, para que você possa entender sobre esse tema. Eu vou refutar aqui a ideia da predestinação calvinista. Eu, uma vez salvo, salvo para sempre, e outras questões que eles colocam. Segundo eles, essa doutrina tem 5 pilares. Tá? Eles chamam no inglês de tulipa. São 5 pilares da doutrina calvinista. De onde vem esse termo calvinismo? Vem de João Calvino. João Calvino foi um discípulo de Agostinho que propagou, disseminou esse pensamento, tá? Que nós vamos refutar aqui agora. Quero que você preste atenção no vídeo, sem preconceito algum, sem tirar conclusões apressadas, que você possa examinar comigo os textos bíblicos que falam por si só. Inclusive vou começar a usar um texto que eles usam para afirmar, tá, a ideia calvinista, a ideia de que Deus, de antemão, desde antes da fundação do mundo, escolheu alguns para serem salvos e outros para serem condenados. Aliás, ver pelos textos bíblicos, Deus escolheu muito mais gente para ser condenada. Partindo de um Deus bom, um Deus de amor, isso já seria algo que colocaria em dúvida o caráter de Deus, se realmente podemos confiar num Deus assim. Mas nós vamos ver, ao contrário do que eles dizem, que existe livre-arbítrio, que a soberania de Deus é algo que eles não entendem. Eles entendem a soberania de Deus como se o homem não pudesse ter participação alguma na salvação, porque Deus é soberano, é Ele que escolhe, e Ele escolhe de antemão, antes mesmo que o homem possa ter alguma vontade nesse sentido de escolher a respeito do seu próprio destino. É algo que complica à medida que a gente não entende os textos que eles usam fora do seu contexto. Mas à medida que a gente vai colocando cada coisa no seu lugar, a gente vai entender que esses 5 pilares que eles dizem da doutrina vão desmoronar diante dos seus olhos, porque eles não resistem a uma exegese correta, uma exegese simples. Não precisa um conhecimento muito aprofundado. E nós vamos ver, então, alguns pontos. O assunto é bastante extenso e talvez eu faça um outro vídeo, né? Talvez eu faça um outro vídeo. Então eu vou trazer esse vídeo com esse ensino, a fim de que você possa ter alguma noção, você que não tem, e você possa ser esclarecido em alguns pontos. Então o primeiro pilar da doutrina calvinista se chama depravação total. O que é isso? Eles dizem que o homem, após pecar, ele não tem mais condições moral de escolher o que é certo. Quanto mais no que tange a salvação. O homem não tem livre-arbítrio. Adão tinha livre-arbítrio, depois que pecou não tem, segundo eles. Então, a natureza humana se depravou demais, o homem não tem condições de escolher. Então é Deus que escolhe, é Ele que determina quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. A eleição incondicional está ligada à depravação total. Deus de antemão escolheu alguns para serem salvos, outros para serem condenados. Não depende do homem, depende exclusivamente de Deus. Outro ponto é a expiação limitada. O que significa isso? Jesus não morreu por todos. Jesus morreu por muitos, morreu pelos eleitos, não pelos réprobos, mas por aqueles que a graça irresistível, que é o outro ponto, alcança. O que é a graça irresistível? Bom, aqueles que são eleitos antes da fundação do mundo são atingidos por essa graça e eles não conseguem resistir, porque são eleitos, e então eles creem em Jesus. E essa mesma fé não vem deles, vem de Deus. E a perseverança dos santos, ou seja,
se você for alcançado pela graça de Deus. Se você é eleito, você vai perseverar até o fim. Tá? Então vamos lá. Um texto que eles gostam muito de usar está lá em Atos, no capítulo 13, a partir do versículo 43 e 48. Diz assim: E despedida a sinagoga, muitos dos judeus dos prosélitos piedosos seguiram a Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. Ora, se são eleitos, porque eles precisam ser persuadidos para perseverar na graça de Deus? Ora, eles iriam perseverar por causa da escolha de Deus, não é isso? Versículo 44. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: Cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, a vós outros judeus, mas posto que a rejeitais. Ou seja, o homem pode rejeitar a palavra de Deus. Ou seja, o homem pode rejeitar a graça de Deus oferecida por meio da sua palavra. E a vós vos julgais indignos da vida eterna. Ou seja, o povo judeu, em primeiro lugar, deveriam receber a palavra e, com isso, serem dignos da vida eterna, né? A dignidade que vem de Deus. Serem dignos da vida eterna, mas eles não consideraram assim. Eles decidiram rejeitar, e por isso, o que Paulo vai fazer? Paulo vai pregar aos gentios. Aí ele diz: E eis aí que vos voltaremos para os gentios, porque o Senhor assim nos determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Paulo, que foi constituído apóstolo dos gentios, não que ele não pudesse pregar para os judeus, mas ele tinha seu ministério específico com os gentios. Versículo 48. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Eles pegam essa expressão última, destinados para a vida eterna, para falar de predestinação. Porém, o texto é bem claro, está falando dos gentios, tá? Que também foram enfileirados, ordenados no plano da salvação. Não só os judeus, como eles pensavam, que só os judeus é que tinham direito à vida eterna, mas os gentios também estavam incluídos nesse plano. Então a palavra destinados aqui é a palavra grega tasso, T-A-S-S-O, que no grego não tem nada a ver com destinados. Tasso significa ordenados ou enfileirados, é uma palavra militar. O que Paulo está dizendo é que os gentios foram enfileirados, entraram nas fileiras da salvação, assim como os judeus. Mas ele não está falando que Deus escolheu indivíduos em particular para salvar ou para condenar. E os judeus, por rejeitarem, alguns judeus, é claro, por rejeitarem a palavra de vida eterna, rejeitarem a graça de Deus, não vão entrar. Ou seja, eles poderiam entrar se eles decidissem crer. A palavra aqui creram todos que estavam destinados à salvação, está na voz ativa. Eles resolveram crer. Eles tomaram a atitude de crer, exerceram a fé, os gentios, e por isso foram enfileirados. Ou seja, se você crê, você é ordenado, enfileirado, entra nas fileiras da igreja. Existe uma igreja predestinada, não indivíduos. Então, para que eu seja alguém salvo em Cristo Jesus, eu tenho que crer, entrar nessa fileira, aí estarei predestinado para a salvação. É nesse sentido que existe a predestinação na Bíblia. Eu não sou predestinado e por isso sou salvo. Eu sou salvo em Cristo Jesus quando creio, e aí eu sou predestinado como igreja. Entro nas fileiras da igreja para a salvação. Olha que interessante, em João 3,16 até o 19, o texto áureo das Escrituras, né, diz assim: Porque Deus amou
ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para todo aquele que nele crê, sem distinção. Deus amou o mundo. O mundo aqui é a humanidade. Deus amou todos. E a prova desse amor é que ele enviou o seu Filho Jesus Cristo. Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Olha, aquele que diz que Deus de antemão escolheu alguns para serem salvos e alguns para serem condenados, né, não pode dizer que ele amou a todos. Não tem sentido esse texto se a gente acreditar que Deus de antemão, antes da fundação do mundo, escolheu alguns para serem condenados e outros para serem salvos, pela sua soberana vontade. Então essas pessoas não podem dizer que Deus amou a todos. E o texto bíblico diz que Deus amou o mundo, a humanidade, a todos. Não só esse texto, mas outros textos. Porque nós não somos robôs, irmãos. Nós fomos criados para ser a imagem e semelhança de Deus. Nós temos livre-arbítrio, vontade própria. Né? O texto continua dizendo, o texto prova isso, versículo 16 e 17 diz assim: Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, ou condenasse o mundo. Não foi esse o propósito que Deus enviou Jesus. O propósito foi salvar a humanidade. Mas para que o mundo fosse salvo por ele. O propósito não foi condenar o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele, a humanidade. Quem crê não é julgado. É uma atitude individual. O que não crê já está julgado. Então a gente vê aqui implícito o livre-arbítrio. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Preste atenção agora. Versículo 19. O julgamento é este. Qual é a condenação? É esta. Que a luz veio ao mundo. Jesus veio ao mundo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz. Ou seja, os homens escolheram as trevas. Amaram mais as trevas, desprezando a luz. Porque as suas obras eram mais. Então a razão de Jesus não salvar a todos é o próprio homem, que escolheu as trevas. Mas ele veio para salvar o mundo. Ele não veio para condenar o mundo. Isso é muito claro. Quem defende a ideia que Deus escolheu diante da fundação do mundo alguns para ser salvos, outros para ser condenados, e diz que ele fez isso porque ele é soberano. Se Deus permite que o homem faça suas escolhas no que tange a salvação, Deus deixa de ser soberano. Não, Deus não deixa de ser soberano quando ele te dá o poder de escolha, porque no final de tudo ele vai te julgar por essas escolhas. Então ele é soberano sim, independente se ele deixa você escolher ou não. E se nós não pudermos escolher acerca de amar a Deus ou não, não existe o verdadeiro amor. Porque se eu não puder escolher amá-lo, isso não é verdadeiro amor. Ele me programou para eu amá-lo, porque eu sou um salvo, sou um eleito, sou um escolhido. E programou alguém que é um réprobo, um reprovado, um condenado por ele, para não amá-lo. Então no dia do julgamento, o que ele vai poder dizer? A pessoa vai dizer, olha, mas tu me escolheu de antemão para ser condenado. Então é algo muito esquisito isso, algo estranho, algo que não entra na minha cabeça, essa ideia de Deus, do plano de Deus. Em Atos 10, 34 e 36, diz assim: Então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Aqui ele está na casa de Cornélio, aquela experiência de salvação ali, do gentil Cornélio. E Pedro reconhece que Deus não faz acepção de pessoas porque os judeus faziam. Os judeus acreditavam que a salvação era exclusiva deles. E os gentios não tinham parte nisso. E eles precisaram entender isso. E aqui está um ponto em que Deus vai usar para que Pedro possa entender e posteriormente os apóstolos na reunião no concílio de Jerusalém em Atos 15. Então Deus não faz acepção de pessoas. Ora, isso é um princípio bíblico, um princípio do caráter de Deus. Por que Deus escolheria um grupo de pessoas para serem salvos antes da fundação do mundo e outro para serem condenados, se todos pecaram em Adão? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que eu tenho melhor do que qualquer outro que não conhece Jesus? Né? Por que Deus me escolheria? Qual é o critério dele para me escolher se eu sou pecador como qualquer outro? Apenas eu reconheci Jesus. Isso me faz um salvo nele, porque eu creio nele.
E ele continua dizendo, pelo contrário, em qualquer nação, ele não faz acepção de pessoas, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme, em qualquer nação, aquele que o teme, não só Israel, qualquer nação, aquele que o teme, qualquer um, e faz o que é justo e é aceitável. Porque para isso Jesus morreu. Para todos, por todos. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, o evangelho da reconciliação, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Isso para mim está muito claro mesmo. Bom, continuando aqui. Tem um texto muito importante também, 1 Timóteo 2, do versículo 1 ao 4, que Paulo diz o seguinte: antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens. Preste atenção aqui comigo, raciocine comigo. Se ele de antemão escolheu a maioria para ser condenado, para que suplicar, orar, interceder por todos? Paulo estaria equivocado. Ele falaria o seguinte, interceda pelos eleitos. Por que interceder por todos os homens? Aí ele vai falar de alguns desses homens em favor de reis, de todos os que acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Agora preste atenção, no versículo 5. O qual deseja, esse é o desejo de Deus, que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Bom, eles dizem que Deus é soberano, ele faz tudo o que ele quer. Deus não deixa de fazer nada o que ele quer fazer. Mas a Bíblia diz ao contrário. Tem coisas que Deus quer fazer e ele não faz não porque ele não pode fazer, mas porque ele respeita o livre-arbítrio do homem, as escolhas do ser humano, ainda que depois, no final de tudo, ele vai cobrar por essas escolhas erradas. Deus deseja que todos os homens se salvem. Por que ele não salva todos? Já que ele deseja que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A resposta é simples, meu querido. A resposta é porque ele deu ao homem livre-arbítrio. Nem todos vão ser salvos porque nem todos querem ser salvos. Nem todos querem crer em Jesus para serem salvos. Em 2 de Pedro 3,9, ele diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo, paciente, para convosco, não querendo que nenhum pereça. Essa é a vontade de Deus. Ele não quer que ninguém pereça. Portanto, ele não escolheria pessoas para serem condenadas antes mesmo que elas nascessem. Não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Segundo de Pedro 3,9. Não dá para mim falar aqui sobre todos os pormenores. Então, provavelmente, no tempo de Deus, eu vou fazer um outro vídeo, tá? Porque aqui cabe também muitas outras questões. Vamos lá. Bom, Deus é amor, não é amor? A vontade de Deus não é salvar a todos? Então por que o Deus de amor não salva a todos? É porque o Deus de amor também é o Deus de justiça e deu livre-arbítrio ao homem. O homem tem uma participação na salvação. Em que sentido? Em primeira instância, a salvação é dom de Deus, né? Isso é caso facultativo, não tem que se discutir isso. É dom de Deus, ele fez o que nós não podíamos fazer, porém, nós podemos conservar o que recebemos pela fé, a salvação de nossas almas, numa vida de santidade. Essa é a parte do homem. Nós poderemos ver isso também mais adiante. Existem coisas que Deus não pode fazer, não porque ele não queira. Sim, existem coisas que Deus não faz, mesmo querendo fazer, por causa do ser humano. Olha só que texto interessante que eu separei aqui em Mateus 13, versículo 58. Diz assim: em Nazaré, Jesus tinha feito muitos milagres, mas por causa da incredulidade do povo, olha o que ele diz no versículo 58 de Mateus 13. E não fez ali muitos milagres. Ele não fez mais milagres que ele poderia fazer, que ele gostaria de fazer, por causa da incredulidade deles. Por que Jesus não fez muitos milagres ali?
Porque ele não queria? Não, o texto é bem claro. Por causa da incredulidade. Porque se não fosse a incredulidade do povo de Nazaré, ele teria feito. Essa é a questão. Um outro texto também, que é usado por eles, que está lá em Efésios 2, versículo 8, diz assim: porque pela graça sois salvos. Pela graça, pelo favor imerecido de Deus, pelo amor de Deus em ação, somos salvos. Isso é indiscutível. Mas ele continua dizendo, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. O que não vem de nós? É a fé ou a graça? É claro que é a graça, é lógico que é a graça, é óbvio. A graça é um dom de Deus, é um favor que nós não merecemos. Mas o mecanismo pelo qual essa graça é recebida é a fé. E a fé é uma atitude que deve vir do ser humano. Ela está na voz ativa. É o homem que toma a atitude de crer ou não. E aí essa graça, ela te alcança pela fé. Glória a Jesus. Mas eles dizem que não. Eles dizem que a fé é dom de Deus, e tanto como a graça. Mas eu digo que a fé é como uma mão que se estende para receber o favor de Deus. O homem tem o seu papel sim. Quer ver? Vou te mostrar ainda o mesmo apóstolo, em Filipenses 2:12, dizendo acerca da salvação, mostrando que o homem tem algo a fazer. Depois que Jesus fez a sua parte, o homem tem algo a fazer. Diz assim, Filipenses 2:12 ao 16. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O termo grego aqui significa um aperfeiçoamento, tá? É um processo. Desenvolvei a vossa salvação. A salvação é um ato ou é um processo? Né? É um ato exclusivo de Deus ou é um processo que parte do ato de Deus, mas depois tem a nossa parte? Como eu falei no início, a nossa parte é a santificação. Nós recebemos pela fé, né, a salvação de nossas almas, a vida eterna, e nós a conservamos numa vida de santidade. Nós estamos salvos. Ainda não somos salvos. É essa a condição. Ele diz, por que ele diz que tem que desenvolver? Ora, se ela é dada de maneira plena e completa, uma vez salvo para sempre, não tem necessidade de desenvolver, né? Mas isso não significa que ela é imperfeita, não. É que ela é recebida por nós pela fé, a graça de Deus nos alcança, mediante a fé, que somos salvos, pela graça, mediante a fé. Então a fé é a nossa parte. Eu resolvo crer, né? Outros resolvem não crer, como acabamos de ler. Eles foram incrédulos e por isso não puderam receber os milagres de Jesus. Entendeu? Deus deu o dom da incredulidade a eles? Ou o dom da fé? Não. O dom da fé é outra questão. No que diz respeito à salvação, o homem tem a sua parte sim. Ele precisa crer, ele precisa receber a graça de Deus, o favor de Deus. É um presente. Você escolhe receber o presente ou não. Alguém pode julgar, como os judeus que a gente leu, que ele não seja digno daquilo. O texto continua dizendo, porque Deus é quem efetua em vós todo querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Eles pegam esse texto aqui, porque Deus é que efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Isso é fato, é Deus que efetua. Mas já está falando de alguém que entregou o seu coração a Deus e está no processo de desenvolver, né, a sua salvação. E ele diz, para que vos torneis, Deus operando querer, o efetuar, realizar a sua vontade em nós, nós vamos
nos tornar irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. É um processo, gente. Preservando a palavra da vida, porque esse papel é nosso. Se nós não preservarmos a palavra da vida eterna que nós recebemos, né, pela fé, o que vai acontecer? Nós não vamos ser salvos, porque temos que perseverar até o fim. A palavra da vida, para que no dia de Cristo, por que nós temos que preservar a palavra da vida? Para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão. Paulo falando acerca dos filipenses. Nem me esforcei inutilmente. Por que Paulo está falando isso? Ora, supostamente ele está falando para uma igreja de eleitos, é a igreja. Mas ele está falando para que eles desenvolvam sua fé, para que eles possam se tornar pessoas irrepreensíveis e sinceras, filhos de Deus, no meio de uma geração corrupta, se guardarem e brilhar como luzeiros nesse mundo, no meio dessa geração, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo, ele, Paulo, tá? E está instruindo aquela igreja, se glorie de não ter corrido em vão, de não ter trabalhado em vão, se esforçado em vão, inutilmente por aquela igreja. Ora, deixe implícito que é possível que todo o trabalho de Paulo seja inútil para aquela igreja. E vai depender do comportamento daquela igreja diante daquilo que eles receberam. Vocês estão me entendendo? A salvação, ela é garantida no final. Olha o que 1 de Pedro diz, 1 e versículo 9. Pedro falando, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. A palavra fim aqui é a palavra grega telos, que indica objetivo. Ou seja, existe um objetivo final da nossa fé. Qual é o objetivo final da nossa fé? O fim da nossa fé? A salvação das nossas almas. Então eu tenho um objetivo a alcançar. Qual é? A salvação da minha alma. E é pela fé. Então quando, em definitivo, né, o Senhor nos levar para a glória, no arrebatamento, a ressurreição e arrebatamento, aí sim, a nossa fé terá alcançado o objetivo final. Entendeu? Aí lá não precisaremos mais de fé, porque veremos tudo como é, a sua realidade. Outro texto também maravilhoso é Lucas 9, 23 e 24. Jesus diz assim, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Ora, se não existe livre-arbítrio, não tem sentido esse versículo, Jesus falar para a pessoa se negar e para a pessoa, após se negar, segui-lo. E ele fala todos os dias, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a vida por amor, por minha causa, esse se salvará. Ou seja, ele está falando de salvação. Eu preciso negar a mim mesmo, tomar sobre meus ombros a responsabilidade cristã, que é a cruz, morrer para o mundo e seguir a Jesus. Tudo isso é atitude nossa. É atitude nossa, amados. Vamos lá. E a respeito da expiação limitada, eles dizem que Jesus não morreu por todos. E há versículos em Mateus, por exemplo, que diz que ele morreu por muitos. Então existe aí uma certa confusão. Tito 2,11 diz claramente que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, diz o texto. Por que a graça de Deus se manifestaria a todos os homens, já que a intenção de Deus é salvar apenas alguns? Né? A graça de Deus irresistível teria se manifestado a todos, então todos não resistiriam. Isso seria a lógica. E quando Paulo fala que a graça de Deus se manifestou a todos, é no sentido de que também todos estavam na mesma condição deplorável de pecado e careciam da graça de Deus, careciam da glória de Deus. E é manifestado a todos para que todos possam ter a possibilidade de crer. Tá?
Em João, Evangelho de João 1, versículo 9, se não falha a memória, ele fala que, João falando da luz, fazendo referência a Jesus, ele diz que a luz manifesta a todos os homens que vêm ao mundo. Ou seja, todos que nascem em potencial têm condição de ver essa luz, que é Jesus. Não está falando da luz do mundo, da luz da vida natural. Ou seja, todos que vêm ao mundo, essa luz se manifesta a ele. Ou seja, todos podem crer, todos têm condição de crer. Ninguém nasceu impossibilitado de crer. Não é assim. E a expiação é universal e ilimitada, tanto retroativa, aqueles que nasceram antes de Jesus morrer, como os que nasceram depois. Ela abarca e alcança a todos os homens. Por isso que Paulo fala que a graça de Deus se manifestou salvadora. O intuito de salvar a todos os homens. Se todos pecaram, irmão, Deus que não faz acepção de pessoa, por que ele morreria por alguns? Né? Limitando assim a sua obra expiatória. Não faz sentido. A não ser que entendemos, como já vimos, que o seu desejo é salvar a todos. Aí faz sentido o texto. E a respeito, para a gente terminar aqui, da perseverança dos santos, que é mais um pilar. Vocês já viram que eles estão desmoronando diante dos seus olhos. Diante dos textos bíblicos, em 2 de Pedro 2,1, diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor. Importante isso, porque eles não entendem a soberania de Deus. Dizem que se Deus permitir que você escolha acerca do teu destino, da tua salvação ou não, Deus deixa de ser soberano. Como eu já falei, ele não vai deixar de ser soberano porque no final vai te julgar. Então Deus te dá uma liberdade, controlada, é claro. Ele te dá uma liberdade e depois vai te cobrar dessa liberdade. Né? Aí eles dizem que não existe livre-arbítrio, mas existe livre agência. Meu Deus. Isso são palavras intercambiáveis para dizer a mesma coisa. Livre agência, ou seja, o agente da ação, alguém que age é porque agiu a partir de uma decisão pessoal. Preste atenção, falando desses falsos mestres, falsos profetas, até o ponto de renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Está falando de gente que foi alcançado pela graça de Deus, foi resgatado do pecado, mas que negaram o Senhor, trazendo heresias de perdição, destruidoras, falsos profetas, falsos mestres, que estavam introduzindo dissimuladamente heresias de perdição no meio do povo. E ele fala, esses são aqueles que renegaram o seu Senhor, o Senhor soberano, que os resgatou. Ou seja, são pessoas que estão desviadas da fé. Um dia a graça de Deus alcançou, e eles se desviaram da fé. Como Judas. Judas se desviou também da fé. Não que Deus havia escolhido de antemão para ser o traidor. Não é assim. Esse é um outro assunto. Não vou entrar nesse mérito aqui. Então, onde está a perseverança dos santos? Ora, teriam esses que perseverar até o fim. E não é o caso aqui. Porque se a graça irresistível de Deus os alcançou, se são eleitos, porque Deus os resgatou, né? Se são eleitos, se Jesus morreu por eles, então não deveriam nunca se desviar, deveriam ir até o fim. Mas Pedro deixa bem claro que esse tipo de gente aqui, no meio do caminho, se desviou e começou a ensinar heresias. Bom, gente, esse assunto não termina por aqui, ele é muito extenso, tem muitos pormenores acerca deste assunto, mas eu queria dar uma visão panorâmica acerca de alguns detalhes do pensamento calvinista, que eu repudio terrivelmente essa falsa doutrina. Me desculpe se alguém que está ouvindo se ofendeu, mas pensa direitinho acerca disso. Não existe predestinação fatalista. Tá? Esse Deus que eles apregou não é o Deus da Bíblia. E peço a Deus que Deus abra o teu entendimento para entender essas questões, em nome de Jesus. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo. Amém.